Quando servimos e nos sacrificamos, construímos autoridade. Quando construímos autoridade com as pessoas, aí então ganhamos o direito de sermos chamados líderes. Comunicação, linguagem corporal e oratória. Nesse vídeo de hoje você vai aprender a comunicar liderança. Talvez assim como eu, você já assistiu vídeos, já leu livros para aprender sobre liderança, sobre liderar. No entanto, uma parcela significativa desse conteúdo, que nós vemos por aí, eles ensinam um contexto de liderança para liderar sobre grandes equipes. Talvez um CEO de uma multinacional, talvez um líder de uma nação. E para você liderar sobre equipes menores. Talvez uma empresa pequena, um time que está começando agora, liderar na sua casa, comunicar liderança no seu trabalho, mesmo não exercendo uma função de chefia no momento. Para isso, eu vou te ensinar como comunicar liderança. E aqui vão alguns passos. Primeiro passo, escuta ativa. Ouvir é diferente de escutar. Eu ouço uma música, mas eu escuto a sua história. Para comunicar escuta ativa, eu preciso de algumas estratégias. E a primeira delas que eu vou te ensinar é olhar nos olhos. Quando eu olho nos olhos, eu indico que confio e sou confiável. Isso, para escuta ativa, não é só interessante, é também fundamental. Para olhar nos olhos, eu não posso estar olhando no celular. Para olhar nos olhos, eu não posso estar olhando para outra coisa ou outro lugar. Para ter escuta ativa, eu preciso olhar nos olhos. Para olhar nos olhos, eu preciso direcionar os meus olhos para os olhos da pessoa com quem eu falo. Vale ressaltar que entre mulheres, isso funciona com mais facilidade, porque a mulher tem mais facilidade em olhar nos olhos durante toda a conversa sem se ficar desconfortável com isso. Entre duas mulheres, assim como entre um homem e uma mulher. No entanto, entre dois homens, traz uma representação de afronta. O homem ele fica desconfortável com isso. Para que isso aconteça de forma eficaz, vale olhar nos olhos, olhar para um lado, olhar nos olhos, olhar para o outro, olhar nos olhos, olhar para baixo. E assim o homem vai funcionar muito melhor dentro dessa conversa. Então, escuta ativa. Para exercer escuta ativa, olhar nos olhos. Outra necessidade da escuta ativa, a interação com o assunto. Para interagir com o assunto, eu posso fazer perguntas a respeito daquele assunto, eu posso concordar, eu posso discordar, mas para que isso aconteça, eu posso utilizar as palavras, inclusive as palavras que a pessoa está me trazendo com aquele assunto. Por exemplo, eu posso pegar uma última palavra onde ela diz, poxa, fiquei chateado com a última reunião. Aí você pode dizer, a última reunião, me lembro bem da última reunião. Algo que se relaciona àquilo que ela está falando também. Uma outra forma de interagir com o assunto na escutativa é através dos seus movimentos. Então, movimentos com a cabeça de forma positiva quando você concorda com o assunto. Movimentos com a cabeça de forma negativa quando você não concorda com o assunto. E dessa forma você vai interagindo. O seu tronco, a região que abriga o seu coração, assim como seus órgãos vitais, geralmente ela se direciona para o lugar do seu interesse, da sua atenção. Então, para se conectar com essa pessoa nesse assunto, aplicando a escutativa, direcione o seu tronco para essa pessoa. Porque dessa forma ela vai sentir que realmente está se conectando com você, que você realmente está entregue àquela conversa, àquele assunto, e aplicando todo um formato eficaz de escutativa. Uma segunda característica para comunicar liderança não é algo que você vai fazer, é algo que você vai deixar de fazer, é algo que você não vai fazer. Um líder eficaz, ele não reclama. Comunicar liderança não se adequa aos trâmites de uma reclamação. A capacidade de reclamar é um adubo da miséria emocional. A capacidade de agradecer é o combustível da felicidade. Um líder eficaz, ele não comunica reclamação porque a reclamação tem vínculo com o problema. E quem lidera não deveria trazer problema. Na verdade, quem é liderado por você não espera que problemas venham de você, esperam que soluções possam surgir através de você. Vale ressaltar que a reivindicação é diferente de uma reclamação. Então, uma reclamação tem vínculo com um problema. Uma reivindicação tem vínculo com uma solução. A dor contamina, mas a ação contagia. O problema é uma dor, ele pode contaminar. A solução é uma ação, e ela vai contagiar. Sendo assim, pode até trazer reivindicação, mas jamais uma reclamação. Então, quer comunicar liderança? Elimine de vez a reclamação da sua comunicação, do seu vocabulário e dos contextos da sua conversa. Um terceiro passo para comunicar liderança é a sua postura. Geralmente, as pessoas sentem-se confortáveis em ser lideradas por alguém que parece ter a capacidade de protegê-las. E se a sua postura não comunica vigor, certamente as pessoas vão perceber essa liderança como sendo a liderança mais fraca, porque não comunica a capacidade de protegê-las. As pessoas querem ser protegidas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e de todas as formas. Então, se a sua postura comunica vigor, comunica credibilidade, comunica confiança, comunica certeza, as pessoas lideradas por ti vão se sentir ou ficar mais confortáveis com isso. Como se faz isso? Cabeça muito baixa comunica excesso de submissão. Cabeça muito erguida comunica prepotência. Qual seria um formato adequado? Queixo 90 graus. Cabeça simplesmente reta. Dessa forma, você vai sim comunicar vigor, comunicando através desse vigor uma eficácia na sua liderança. O seu peito para dentro, comunica introspecção, como se você estivesse querendo fugir ao invés de encarar, como se estivesse querendo retroceder ao invés de avançar. Então, se os ombros estão para trás, automaticamente o peito ele fica para fora.
É uma exposição da região dos órgãos vitais. Isso comunica confiança, como se eu não tivesse medo de me expor. Um líder utiliza o seu corpo através desse formato de postura para comunicar a força da sua liderança. Também vale ressaltar a coluna ereta. A coluna muito curvada, ela vai comunicar vigor? De forma alguma. Ela vai comunicar liderança? De jeito nenhum. Então, uma postura com a coluna ereta, com o queixo erguido, com os ombros para trás, com o peito para frente, mas tudo isso de forma leve e natural. Vai te tornar mais elegante, assim como vai trazer para as pessoas que estão ao seu redor uma sensação de que você sim tem a capacidade de protegê-las, de que você comunica vigor, e que esse vigor é aquilo que se espera de um líder. Quarto ponto para comunicar liderança, diz respeito à sua fala e aos seus movimentos. Na verdade, é a junção da sua fala e dos seus movimentos. Os grandes predadores, um predador na savana, ou assim como numa floresta, como um urso pardo na floresta, ou um leão na savana, são grandes predadores, são grandes líderes ali daquele local, líderes do seu bando, líderes do seu par. E como é que eles se comunicam? Eles comunicam velocidade somente quando a velocidade é exigida, somente no momento de atacar. Em geral, eles comunicam tranquilidade. Por quê? Porque eles não têm medo de nada e nem de ninguém, não há nada o que temer. Um líder comunica liderança quando ele traz essa confiança com tanta força a ponto de parecer que ele não tem nada a temer. Então, um líder que fala muito rápido, ele vai comunicar para as pessoas, através dessa velocidade, uma pressa, e essa pressa tira a credibilidade. Um líder que fala muito devagar, ele vai comunicar uma falta de ação, um certo cansaço. Isso também tira a credibilidade. Então, o melhor formato é que não seja muito rápido, assim como também não seja muito devagar, tanto nas falas quanto nos movimentos. Geralmente, em uma floresta, por exemplo, uma presa ela está fazendo movimentos muito rápidos, porque ela está preocupada o tempo inteiro com o que pode acontecer. Já o predador não, ele faz movimentos mais lentos, mais tranquilos. Por quê? Porque ele não tem nada a temer. Então, que seus movimentos não sejam tão lentos como de uma tartaruga, mas que sejam movimentos leves, lentos, de forma adequada, é claro, e tranquilos. Isso vai trazer vigor e vai comunicar também credibilidade. Quinto ponto para comunicar liderança. Delegação. A delegação acontece através da comunicação. Afinal de contas, para delegar algo a alguém, você precisa comunicar isso a essa pessoa. A delegação faz parte da comunicação de um líder eficaz. Precisa delegar. Existem algumas formas de delegar. Uma delas é fazer perguntas. Uma pergunta é uma transferência de responsabilidade. Você aprende a fazer boas perguntas, certamente você vai acessar as melhores respostas. Um líder delega uma tarefa, um líder que delega uma tarefa fazendo uma pergunta, ele faz com que essa responsabilidade da tarefa seja de fato transferida à pessoa que precisa entregar uma resposta. Por exemplo, se eu estou aqui e uma tarefa precisa ser executada nesse escritório, onde as cadeiras precisam ser retiradas desse local, porque nós vamos trocar o piso e precisam ser levadas lá para fora. Então eu vou delegar essa tarefa a uma pessoa. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso falar para ela o seguinte: pega as cadeiras e coloca todas lá fora. Nós vamos trocar o piso. Ou eu posso falar para ela o seguinte: nós vamos trocar todo esse piso. Nós precisamos desocupar esse espaço. O que você acha de pegar as cadeiras e levar lá para fora? E então espera a resposta. E ela me entrega uma resposta. Ela fala assim: vou fazer isso. Eu estou perguntando o que ela acha de executar aquela tarefa. E talvez eu queira que essa tarefa seja executada de determinada maneira, onde eu desejo que as cadeiras, ao invés de serem arrastadas, que elas sejam levantadas. Então eu posso fazer uma pergunta: o que você acha que é a melhor forma de levar essas cadeiras lá para fora? E ela vai me entregar uma resposta. Digamos que ela fala assim: é melhor as cadeiras têm rodinha, a gente vai arrastando. E eu não quero que as cadeiras sejam arrastadas para não arranhar o chão. E eu posso dizer assim: o que você acha de levantar as cadeiras? Você acha que arrastando elas não podem arranhar esse chão? E ela vai entregar uma resposta. Talvez a resposta que ela entregue seja justamente a resposta que eu espero, o que eu desejo. Ela realmente vai arranhar o chão. Então acho melhor a gente levantar as cadeiras. Então ela vai acreditar que aquela ideia é dela, e de fato a ideia é dela, porque a nossa ideia era uma ideia semelhante. Mas se eu não fizesse uma pergunta, ela não ia se sentir respeitada, ou não ia sentir que ela estava realmente participando da conclusão daquela tarefa, por mais simples que seja. Então uma pergunta é uma transferência de responsabilidade. E essa pergunta se encaixa muito bem no contexto de uma delegação. Afinal de contas, as pessoas querem sentir-se participantes de uma equipe, de uma comunidade, de um local. E elas ficam confortáveis em ser lideradas, desde que o líder saiba liderar, saiba comandar. Um sexto passo para comunicar liderança é multiplicação de talentos. O que faz isso? Multiplicação de talentos. É você ser tão confiante na tarefa que você realiza, a ponto de acreditar que você pode formar uma pessoa para ser ainda melhor do que você naquela tarefa que você decidiu realizar. Você é tão confiante que você acredita que o êxito de um membro da sua equipe faz parte da sua vitória e que aquilo jamais vai diminuir você. Pelo contrário, vai te fazer maior, onde através de você surgiu novos líderes, pessoas que realizam tarefas tão bem ou até mesmo melhor do que você. Então, para comunicar multiplicação de talentos, eu preciso não só ensinar as pessoas a realizar as tarefas, mas eu preciso comunicar o controle do ego, permitindo que as pessoas participem das tarefas, participem dos assuntos e
reduzindo a necessidade de dizer para elas o quão bom eu sou naquilo ou naquela tarefa que eu realizo. Reduzindo talvez até mesmo grandes e boas histórias do passado, onde eu realizei determinada tarefa e fui incrível naquela tarefa. Onde eu entrego para aquelas pessoas não só a responsabilidade, mas também o mérito de conseguir fazer algo e fazer algo muito bem. Jamais entregando comparação, até mesmo porque a comparação é a morte da autenticidade. Então eu não vou comparar essas pessoas comigo. Eu vou simplesmente comunicar que elas podem realizar aquela tarefa de forma eficaz, de forma excelente, de forma única, como ninguém, ou como alguém jamais conseguiu realizar. Então, na multiplicação de talentos, eu aplico o controle do ego. Na multiplicação de talentos, eu também aplico a comunicação de elogio. Geralmente, tudo que é elogiado é repetido. Então, quando eu elogio uma pessoa, eu estou fortalecendo a tarefa que ela executou, a coisa boa que ela fez, a característica interessante que ela tem, fazendo com que ela possa repetir aquilo, porque, em geral, todas as pessoas gostam de ser elogiadas. Ainda que elas digam que não. Todas as pessoas sentem-se confortáveis, agradáveis e felizes por perceber que alguém está reconhecendo aquilo que elas fazem. Uma excelente forma de reconhecer é através de um elogio sincero, um elogio genuíno. E se você faz isso, você vai estar dentro de uma comunicação eficaz de um líder que sabe delegar, de um líder que sabe multiplicar talentos, de um líder que sabe se comunicar da forma que as pessoas, de forma consciente ou inconsciente, esperam que esse líder se comunique.